Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leonardo Silva. Eu quero comentar contigo hoje sobre uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria do cérebro trino, do MacLean, que fala daquela divisão dos cérebros baseado na teoria da evolução do cérebro, que o cérebro tem 3 partes, enfim, cérebro trino, triuno. E eu queria, enfim, falar um pouquinho sobre a teoria e convidar um pouquinho para a gente pensar nas implicações dessa teoria para o dia a dia. Lá na década de 70, mais especificamente em 1970, um autor chamado MacLean lança um livro explicando que, dentro da perspectiva que ele vinha estudando, uma perspectiva mais evolucionista, ele diz que o nosso cérebro, dos seres humanos, ele vem de uma constante evolução de mais ou menos uns 200 milhões de anos, que traz uma morfologia, uma estrutura, uma anatomia do cérebro que a gente percebe até na própria estrutura essa evolução, que a gente tem um cérebro bem mais primitivo, que ele vai chamar do cérebro reptiliano. Fiz um desenho aqui, esse aqui é o desenho original da obra dele, tá? E a gente tem um cérebro que é um pouquinho mais evoluído, que é um cérebro dos mamíferos, e o cérebro mais de fora, essa camada aqui mais externa, chamada o neocórtex, a nova camada, que tem mais ou menos 200 mil anos, principalmente essa camada aqui da frente, o córtex pré-frontal, que é uma das grandes diferenças que a gente tem para os primatas. Então essa é a teoria do cérebro trino. Eu acho ela muito interessante porque a gente consegue ver algumas aplicabilidades no dia a dia. Só que antes de falar nela especificamente, eu queria te convidar para pensar na diferença entre estrutura e função, que é bem importante. Agora, sendo bem professor, A estrutura, ela mostra o funcionamento, que células fazem aquilo. Então, se a gente for pegar uma partezinha desse cérebro, por exemplo, a amígdala, que fica ali no cérebro do meio, a gente quer estudar as funções daquela parte do cérebro, o que ela tem a ver com agressividade, com impulsos, como é que as células fazem aquele impulso nervoso. Então, isso é estudar a estrutura, é entender mais a morfologia, é entender a função celular, é entender onde passa o estímulo nervoso, certo? Então, é olhar, digamos, no microscópio para entender o funcionamento, essa é a estrutura. E a função é para que serve? Então, a gente tem aqui uma teoria, essa aqui, que vai nos dar várias funções em termos de marketing, publicidade, quando eu quero persuadir alguém, que tipo de coisa eu falo para que aquela pessoa entre na conversa ou que ela possa, digamos, comprar aquele produto que eu estou vendendo. Então essa é a função da gente entender que existem diferentes estruturas no cérebro. Então se eu quero colocar algo que envolva a pessoa em termos de emoção, dá a sensação de pertencimento, eu coloco imagens de família, eu coloco coisas com muito afeto, questões grupais, porque eu sei que isso vai acionar aquela estrutura límbica do cérebro que tem a ver com sonhos, que tem a ver com realizações, tem a ver com a questão da afetividade dos mamíferos. Então a gente está falando aí das funções que teriam a gente estudar essa estrutura. Então eu já estou falando um pouquinho, voltando agora para a teoria do cérebro trino, porque a parte mais primitiva, a parte reptiliana, essa que tem mais de 200 milhões de anos, a parte aqui que tem o bulbo e a medula, enfim, aquela parte aqui mais perto da coluna, é a parte mais instintiva. É aquela parte bem reptiliana mesmo, que trabalha muito com a ideia de confio ou não confio, posso comer ou não quero comer, ou não é para comer. Então não tem muito pensamento, não tem também muitas emoções. Por isso que o réptil tem sangue frio, como a gente diz. Sangue frio, não tem emoções, enfim. E essa parte é bastante importante porque ela também atua em termos de defesas para a gente. É ali que está o principal funcionamento principal, porque na verdade está no cérebro inteiro, de alguns traumas que tem a ver com luta, fuga e congelamento. A parte, digamos, mais primitiva. Isso também serve para nos dizer o seguinte: quando a gente não está num ambiente que é legal, quando a gente não está num ambiente que é favorecedor, é um ambiente meio ameaçador, seja por uma temperatura que não está agradável, seja por presença de pessoas que a gente não gosta, ou de pessoas que nos remontam a algum trauma, a gente não vai estar pensando em outras coisas que talvez
possam ser de lazer, de criatividade, né? Que isso envolve uma produção cerebral que é um pouco mais lenta, né? Que isso a gente já está falando dessa camada mais externa, que é a camada neocortical, né? É responsável pela resolução de problemas. Então, quando a gente está numa situação de ameaça, as fibras mais rápidas, elas entram em ação. Tá? Então é muito mais fácil a gente acionar essa parte do cérebro do que essa aqui. Então a gente tem uma certa ordem aqui de evolução e uma certa ordem também em termos de velocidade do impulso nervoso. Tá? Então, basicamente, se as condições anteriores não estiverem supridas, a gente não tem as superiores. O que eu quero dizer com isso? Se a gente não tem a questão da segurança e da emoção, né, o ambiente afetivo, digamos, conquistado, a gente não vai conseguir pensar direito, né? A gente não vai conseguir que o impulso nervoso chegue aqui ou ative essas camadas do cérebro mais externas. Tá? Isso em termos didáticos, porque a gente sabe que o funcionamento do cérebro ele é holístico, né? As partes elas se comunicam. Então, didaticamente é isso que acontece. O que acontece quando a gente está nervoso na hora de fazer uma prova, resolver algum exame? A gente tem muitas questões emocionais aqui acontecendo também, principalmente se a gente não conseguiu passar no exame anterior, se a gente está preocupado, né, com está ansioso, e aí dá aqueles brancos. Então aqui essa parte do cérebro aqui, que seria mais acionada naquele momento de raciocínio, de desenvolver ali as questões, ela não vai conseguir fazer, porque essa parte aqui do cérebro está dominando. Essa parte do cérebro ela é um pouco mais rápida. Então eu vou precisar de boas condições emocionais para eu poder pensar. Tá? Essa parte do cérebro aqui, que é a parte dos mamíferos, representado pelos gatinhos. Então vou apresentar para vocês aqui um dos representantes dessa camada, que é o Yoda. Ele já apareceu aqui em outros vídeos, né? Ele, meu companheiro aqui dos vídeos, muitas vezes vocês não veem ele porque ele fica aqui no meu colo. Então essa é a parte mais emocional, né? Por isso que é chamado de límbico, que os mamíferos desenvolveram em termos de evolução. Aqui nos mamíferos no cérebro límbico tem a questão dos sonhos, né? Se a gente pegar uma propaganda que mostra aquela ideia talvez de família, né? Com cachorrinho e filhos, uma casa, um carro, a gente está mostrando pro telespectador, no caso se for uma propaganda de TV, a gente está acionando essa parte de sonhos e também aquela questão da pertença familiar, de tu querer ter uma família como aquela, uma família supostamente bonita ou que todo mundo gostaria de ter. Então aqui a gente tem uma aplicabilidade, uma função do cérebro trino, como é que a gente vai fazer uma propaganda para que a pessoa possa realmente atrelar a vontade de comprar aquele produto. Para o marketing também isso acontece bastante, as chamadas gatilhos mentais, né? Ou algumas âncoras que o marketing usa. Né? Um gatilho mental que tem tudo a ver com a questão social, né? Da parte límbica, é a questão do social, né? A prova social. Então se se for lançar um curso, né? Como nós vamos lançar em breve, um curso online, então vocês vão ver quem é esse professor Leonardo, né? Então eu vou precisar ter uma prova social. Eles vão olhar, na verdade, meu Facebook, vocês provavelmente olhariam meus vídeos no YouTube para ver se aquele professor fala algumas coisas interessantes, para ver se tem várias fotos. Se tem várias fotos, então, com um monte de pessoas, né? Então isso vai acionar aquela parte do cérebro que ajuda a tomar a decisão. Então, obviamente, esse gatilho mental da prova social acaba sendo até muito mais importante, que é uma fibra mais rápida, né, do cérebro límbico, do que talvez o preço, né, ou o currículo, no caso o cronograma do curso. E aí que muitos cursos ou marketing digital também se aproveita disso, para a gente não pensar muito. Né? Então a gente tem várias formas de acionar os cérebros mais primitivos para que a pessoa tome uma decisão rápida, para que ela possa se sentir impelida, por exemplo, o gatilho da escassez, que é bem mais primitivo. Tá acabando as vagas, você só tem 3 dias para se inscrever. Então essa fibra é muito mais rápida. Então tu é levado a tomar uma decisão super rápida também, com medo que aquele produto acabe, que aquele curso possa não ser mais disponível. Então o gatilho da escassez ele é muito interessante
nesse sentido, porque não chega aqui, né? O impulso nervoso mal consegue chegar aqui no neocórtex para a gente poder pensar um pouquinho e, enfim, né, colocar na balança. Certo? Então essa teoria do MacLean ela é bem interessante porque ela é bem fácil da gente explicar e tem aplicabilidades específicas no nosso dia a dia. Mas vamos lembrar que o funcionamento do cérebro ele é totalitário. Tá? Não tem como a gente dizer que o cérebro só funciona numa dimensão ou de outra. Há uma ligação entre os sistemas. A prova disso são os traumas, são memórias de prazer, que tem a ver não só com a sensação hedonista daquela situação que está acontecendo, que tem a ver com memória, tem a ver com sentimento e tem a ver também com sensações onde eu levo aquilo para criar coisas novas. A gente já está falando de criatividade, que é neocortical, só que nesse ato de criar, onde eu estou tranquilo, desenvolvendo algum produto novo, alguma situação nova, eu tenho ali emoções que estão tranquilas, eu vou usar conhecimentos anteriores para criar uma terceira coisa e assim eu posso raciocinar, né, para criar esse terceiro produto, essa coisa nova que eu estou sendo criativo. Né? Então aqui a gente vê o funcionamento dos 3 cérebros aí em ação. Então essa teoria muito mais, ela serve para estruturar um pouquinho e para a gente ter aplicabilidades mais específicas como eu dei de exemplo para vocês. Certo? Acharam interessante essa teoria? Se acharam interessante, comenta aí para eu poder, enfim, né, escolher os próximos vídeos, esses que são mais em termos de teoria ou de aula, ou que fazem parte daquilo que eu estou estudando agora no meu dia a dia. Certo? Até uma próxima. Obrigado.